Oi. Tô no consultório, Paty. Agora não entrou ninguém aqui, né, Paty? Alexandre entrou? Me traz o celular da Casa Curumim, por favor. Olá, boa noite. Alexandre, pede para entrar. Obrigada. Olá, Olá, Alexandre. tá me ouvindo? Sim, Beleza, estou ouvindo, Alexandre. estamos cá. Boa noite. Boa noite. Deixa eu Gente, só acender a luz aqui que eu tô com a cara de fantasma impressionante. Pronto, melhorou. Não, não olá, melhorou nada. olá. Melhorou nada. Vamos começar. Boa noite a todos que estão aqui agora, que estão entrando. Nós vamos começar. Eu sou a doutora Nina, pediatra da Casa Curumim, e estou hoje aqui com o meu colega, o Alexandre, pediatra também, pai, e com uma grande experiência enfim, em lidar com questões ligadas à paternidade, né? Que agradecer muito, Alexandre, por você hoje estar aqui conosco, Eu, participando dessa live. eu é que agradeço. Gente, nós estamos, a Casa Curumim, em parceria com o Instituto ERI, que é um instituto que oferece cursos para profissionais e para mulheres e pessoas, né? A gente tem feito várias lives, porque o mês de agosto, nós chamamos de mês de agosto dourado, que é o mês onde a gente comemora a amamentação, ou a gente discute sobre a amamentação, a gente faz encontros sobre a amamentação, conversa sobre as dificuldades de amamentação, e hoje a gente veio falar sobre esse tema, que é um tema que fica às vezes meio esquecido. Alexandre, você quer se apresentar? Então, boa noite, gente. Eu sou Alexandre Fúncia, eu sou um, um dos integrantes da Casa Curumim, né? Nós somos em 7 sócios, todos pediatras, né? E como história de vida, assim, eu sou médico eu sou formado em 1989 pela USP, né? Que bonitinha, a Dani escrevendo que eu sou pediatra das filhas dela, tá lindo. É, sou formado em 89 na USP, né? Sou especialista em pediatria e, paralelamente à medicina nossa hegemônica, eu sou homeopata e antroposófico, né? E durante um tempo a gente fez um grupo de pais na Casa Curumim, né? Aí depois esse grupo de pais ficou desativado e a gente tem as reuniões onde a gente fala desse tema nos grupos de gestantes que acontecem gratuitamente às quartas-feiras, né? Pela Casa Curumim.
E, e aí eu não sei quantas pessoas conhecem a Nina, entendeu? Apesar da Nina ser, na minha opinião, um popstar da, da amamentação, né? É muito importante saber que ela é de uma extrema relevância para o que a gente conseguiu de avanços em termos de amamentação. Ela é credenciada pelo BCLC, é uma entidade internacional de amamentação. Isso é, como muita gente já sabe, e é um privilégio estar aqui conversando com vocês nessa noite. Tá bom. Obrigada, Alexandre. Obrigada aí pelo carinho também. Assim, numa live, né, não tem um formato específico. Eu recebi algumas perguntas dos pacientes que sugeriram. Então, a gente vou começar fazendo umas perguntas para o Alexandre. E aí, quem tiver pergunta também vai se colocando que a gente vai respondendo, né, Alexandre? Isso mesmo. Alexandre, olha, então assim, você é pai, né? Você é pediatra, é pai do Vinícius, e só que assim, às vezes parece que o pai nasce, o pai já, a pessoa quando ela nasce, o homem, né, ele já nasce pai, mas a gente sabe que não é bem assim. Conta pra gente assim, quando é que caiu a sua ficha, ou quando é que cai a ficha que se tornou pai? Como é que funciona esse processo? Tá. Eu vou ser um pouco atípico, que na qualidade de médico pediatra há muito tempo, e a gente foi engravidar, eu e minha esposa, quando eu já estava com 47, a gente teve o Vini eu tinha 48 anos, então eu já sou um pai meio avô, vamos dizer assim, né? Para mim, até provavelmente, porque eu sou médico, essa questão do pai já estava presente a partir do momento que a gente tem um teste positivo de gravidez. Mas, vai parecer uma frase de velho, talvez seja mesmo, na minha experiência, né, lá no consultório, nesses anos todos, esses 35 anos sendo pediatra, muitas vezes os pais falam que eles só cai a ficha quando eles sentem o movimento do neném na barriga da mãe, e alguns deles só quando olham para o neném nascido já. Então isso varia de pessoa para pessoa, né? Mas é muito acontece muito depois da mãe já ter toda a clareza, toda a certeza de que ela já é mãe, entendeu? Porque não é o nosso corpo, Aham. né? É verdade. E aí, assim, mas eu fico vendo assim também que às vezes, quando o bebê nasce, quando o bebê nasce, e eu também sou mãe, sou avó e sou mãe, a gente recebe aquele neném e fala, puxa vida, assim, lá no íntimo eu imaginei de um jeitinho diferente, né? A gente se apaixona pelo bebê, assim, depois de um tempo, de uns dias, assim, que você vai adquirindo aquele amor maluco por aquela criatura. É, E, no entanto, eu vejo que os pais, eles olham o neném, como eles não criam aquela expectativa, não estava dentro deles, eles olham e se apaixonam imediatamente pelo bebê, como se fosse assim, uma coisa assim muito mais rápida que acontece com as mães. Você teve um pouco essa sensação? Como é que foi? é, então aí de novo, eu vou falar das duas possibilidades, a minha experiência pessoal e depois o que eu vivencio. Isso muitas vezes é verdade para os pais que eu vejo. Os pais eles entram num estado de deslumbramento profundo por aquele neném que eles acabaram de conhecer, que é o filho ou a filha deles, né? Aquela criança deles. No meu caso não foi bem assim, porque eu estava lá desde o começo, desde o ultrassom, e aí depois vendo o movimento dele, vendo nos ultrassons, já tem essa sensação fantástica. Tanto que é muito engraçado, porque assim, o primeiro ultrassom que a gente fez do Vinícius, meu filho de 10 anos agora, a gente saiu do ultrassom e só depois que a gente saiu do exame é que assim, eu olhei o exame como um médico olha um ultrassom. Ficou um negócio esquisitíssimo. E a Mari depois me cutucou e falou assim: você já se deu conta que você olhou o ultrassom do seu filho? E aí que caiu a ficha, de que eu estava olhando o ultrassom do meu filho. Né? Não era um ultrassom, não estava avaliando na qualidade de médico. Né?
Então, é um processo assim, que na verdade o processo da mulher é um processo tão fisiológico, desse amor que vai se construindo, e paralelamente essa paura que vai se construindo, né, que discrepa um pouco do pai naturalmente, porque o pai, na hora que ele vai pegar o neném no colo, essa paura e esse amor vão instantaneamente acontecer, né? Sim. Tem uma coisa interessante, Alexandre, que você trouxe, que é esse envolvimento, esses encontros já durante a gestação, né? Nós temos uma questão do puerpério, que assim, é um momento assim para a mulher muito, muito especial, onde a mulher, assim, digamos que todos assim, os instintos, as emoções, elas estão bem à flor da pele. É um momento de muita sensibilidade, de transformação, não só transformação mental, psicológica, psicoemocional, mas também mudanças fisiológicas no corpo dela. E nós sabemos que a presença de um companheiro, ela pode ser muito importante de duas maneiras. Pode contribuir muito e também pode ser um fator, às vezes, complicador. Como é que você, assim, que você tem trabalhado com tantos pais, e como é que você, assim, sugere, como é que pode ser essa função paterna nesse momento tão especial do início da vida, da amamentação? É, isso é super importante frisar, né, Nina? Porque, assim, esse processo de construção desse amor e dessa relação, ele vai acontecendo desde a gravidez. Então, quanto mais esse pai participa de todo este processo, a ponto de, por exemplo, alguns pais fazerem sintomas de gestação sendo pais e não sendo mães, ou seja, não carregando o neném no útero, e eu posso dizer que eu tive isso, foi muito gozado. A gente estava no 9º mês de gestação do Vini, a gente estava subindo a Teodoro Sampaio para ver bercinho. E de repente, eu tive uma sensação de falta de ar brutal que eu tive que parar e sentar. Aí a Mari, minha esposa, a Mariana, virou para mim e falou assim: o que aconteceu? A grávida, né? A grávida, a legítima grávida, né? Virou para mim e falou: o que aconteceu? Eu falei assim: eu estou com uma sensação de falta de ar, como assim? Como se eu não tivesse espaço, como se o meu diafragma tivesse apertado para cima, né? E eu não conseguisse expandir o pulmão. Ela falou: bem-vinda ao meu mundo, né? Porque era essa sensação mesmo, é uma sensação equivalente. E esse processo de construção, ele vem desde o começo. Então, assim, costumeiramente, durante a gravidez, a mulher não deve ingerir bebida alcoólica, ela não deve comer peixe cru, ela não deve comer carnes cruas, por causa dos riscos inerentes a isso, né? E esse foi um combinado que eu fiz com a Mari. A partir do momento que ela não podia, também não podia. Então a gente passou a gravidez sem comer peixe cru. Nós dois adoramos cozinha japonesa, né? Sem beber nenhuma gota de álcool, porque era um processo. Eu precisava entrar junto disso, né? E outros pais também já fizeram coisas dessas, fazendo, vamos chamar assim, entre aspas, pactos de gravidez, né? Eu acho que isso ajuda muito a ir conscientizando. E conforme a gravidez vai evoluindo e o desconforto da mulher vai ficando intenso, a falta de ar para dormir, a falta de ar, tudo, o pé inchado, aquela posição com a coluna tombada para trás para dar conta de um útero que está aumentando para frente, né? Isso tudo vai sendo vivenciado e a gente podendo participar de verdade, ver isso junto, né? Não precisa o pai também ficar nessa mesma posição de gestante, porque ele não tem nenhuma mudança do eixo corporal dele, mas de qualquer forma isso vai acontecer. Uma coisa que eu falo muito nos grupos de gestantes é o seguinte: é muito legal que essa construção vá acontecendo, porque assim, no fim das contas, a gente tem hoje, muito interessantemente, um mundo que sabe muito a respeito da gestação. Então, os casais sabem muito a respeito da gestação, sabem muito a respeito do parto, mas quando visualiza o nenê, fala assim: e agora? O que eu faço? E é meio gozado, né? Porque assim, se você engravidou e vai ter o parto, é porque você vai ter um filho, né? Mas acontece essas coisas mesmo, de que de repente fica um pouquinho uma lacuna mesmo. O que eu faço com meu filho, né? Como é que é ter filho?
numa geração, ou em várias gerações já, vamos dizer assim, ou pelo menos mais de duas, em que muitas vezes esses pais e essas mães jamais tiveram contato com nenhum nenê pequeno, jamais viram uma amamentação, jamais viram alguém trocar fralda. Eles vão aprender estágio em serviço, entendeu? Assim, é curso prático, é crash course, como se diz. Né? E vai aprender, e óbvio que vai aprender, e aprende, com Trocar a certeza. roda do carro, trocar o pneu com o carro Trocar o andando, né? pneu com o carro em movimento, Em exatamente. movimento. Né? E tá tudo certo, porque é assim mesmo. Outra coisa Mas, que a gente Alexandre, estuda. Fala, fala. mas desculpa Mas, te interromper, mas o que eu queria imagina. mesmo saber é assim, o neném tá ali, chegou. Então tem questões que acontecem. Como é que o pai, às vezes, nesses seus contatos, nesses Uhum. seus esse trabalho seu com pais, como é que o pai, então, ele pode, ali junto com a mulher, nesse momento tão especial, ele pode atuar para ajudá-la. Ele tem muito que atuar. A gente começa isso desde o trabalho de parto, onde eles estão juntos, onde o pai está lá junto, de mãos dadas com a mãe, abraçados, a mãe muitas vezes naquela banqueta de parto ou em outra posição qualquer, dentro de uma banheira, e eles estão juntos, eles estão fazendo essa força juntos, ele está nesse apoio. Ele está, durante esse parto, oferecendo líquido para a mãe, oferecendo comida, podendo andar com ela, podendo ajudar na contração, fazendo massagem, da mesma forma como a doula faz, tudo isso faz parte do processo. O neném nasceu, o pai vai junto com o pediatra ou a pediatra para aquele momento em que a criança vai ser examinada num bercinho aquecido, ele está lá do lado, ele está acompanhando todo esse processo, ele traz a criança de volta, ele e a mãe estão com a criança juntos, a mãe vai colocar o neném no peito pela primeira vez na primeira hora, na golden hour, ele está ali do lado, ele ajuda nesse apoio, nesse posicionamento, ele ajuda em todo o processo de amamentação, em que ele confere para ela um, o máximo de conforto possível, de apoio de pescoço, apoio de costas, apoio de braços, apoio de pés, uma almofada de amamentação, se não uma almofada de amamentação, alguma almofada, um travesseiro, para dar as melhores condições para esse momento. Oferece água a ela, lembrando que a ocitocina dá muita sede, entendeu? Então oferece água para ela, lembra dela de comer, pega o nenê no colo antes, pega o nenê no colo depois. Muitas vezes o nenê está até o nenê, a criança, está agitada porque ela está com fome e o pai, como ele não produz o leite, porque não passou pelo processo, né? Ele pode pegar o nenê e que não está cheirando a leite, pode acalmar o nenê para passar para a mãe mais calmo, depois pegar o nenê, depois que a mãe deu de mamar, e ficar com o neném um pouquinho no colo, naquela posição fisiológica de amamentação, não precisa ser nada erguido, porque o neném não consegue manter essa posição ereta, né, para ajudar o neném a eliminar algum gás que ele tenha ingerido durante a amamentação, né? Ficar muito aceso, muito atento, muito ligado, com uma escuta e com uma visão muito grande, se a mãe está bem, se a mãe não está ansiosa demais, apavorada demais, triste porque está se achando aquém do que ela devia, porque ela projetou uma mãe na cabeça dela e o neném nasceu, a mãe real está lá. Né? E isso pode discrepar, é óbvio que pode, porque entre o ideal e o real a gente tem que construir as nossas pontes e cada um vai construir as suas. Então, tá do lado para muitas vezes orientar, falar, olha, eu estou vendo que você está com uma tristeza que eu estou achando que está um pouco maior. Vamos procurar alguém para nos ajudar? Né? Vamos procurar alguém para ajudar, porque eu estou vendo que você está com dor para amamentar. E amamentar não deve doer. Existe. Isso é muito importante ficar claro. Que amamentar não deve doer. Então existem vários profissionais que trabalham muito bem para ajudar todo esse processo e muitas vezes é o pai que está de fora dessa situação de alguma forma, que consegue ter a clareza de falar, peraí, ó, vamos aqui, vamos ver, vamos comer, você não comeu, dá o neném para mim, vai descansar. Eu tenho um pai, ele chama Eloy, que inclusive ele foi uma das pessoas muito importantes quando a gente teve o grupo de pais, que eles faziam, o casal fazia o seguinte, o pai saía para trabalhar,
depois que tinha acabado a licença, que na época dele ainda era de 5 dias, não era de 20, né? Que não é enorme diferença, mas de qualquer forma é alguma diferença. Eles saíam, ele ia trabalhar. Ele voltava, eles arrumavam tudo e se o nenê estivesse dormindo, já tinha mamado, eles iam dormir. Todas as vezes que a mãe acordava para dar de mamar, ele acordava junto. Eles ficavam juntos, um de frente para o outro. Aí eles conversavam sobre como foi o dia de cada um, porque inclusive dando para a mãe calma e vigília dela continuar acordada, porque às 3 horas, 4 horas da manhã, dá um sono danado. É mãe, é uma coisa realmente muito acima da raça humana normal. Mas ainda assim Uhum. tem sono, é humana, né? Entendeu? Eu acho que Uhum. tudo isso vai ajudando. E é justamente esse envolvimento, essa escuta, esse olhar atento e essa percepção do sentimento. Porque eu costumo dizer que a gente não entende nenezinho pequenininho pelo cérebro. A gente entende pelo coração, pelo sentimento. Não sei se respondi. Alexandre, sim, respondeu sim muito bem. E eu vi, assim, eu posso fazer um resumo de três coisas importantes que você falou aí. Primeiro ponto que a gente às vezes precisa, assim, no cuidado com o pai, é saber um papel que pode parecer que não é um papel de protagonista, que é um papel acessório, do pai estar ali, a mãe, o bebê são os protagonistas. Pelo contrário, ele é um papel importantíssimo, de um protagonismo importantíssimo, porque isso que você trouxe agora, de que o pai possa escutar, possa perceber, possa estar mais ou menos com a alerta para assim, ajudar, não só nessas ajudas práticas, mas ajudar a mulher nesse processo de mudança mesmo, de posição. Ela era filha, se torna mãe, e também de perceber situações de risco. Sim, com Porque certeza. a mulher, muitas vezes, quando ela vai apresentar ou uma ansiedade puerperal, ou vai apresentar uma depressão puerperal, ela muitas vezes não se percebe. E quem Sim. está do lado dela é que vai conseguir perceber para buscar ajuda. Esses dois pontos são importantes. E um outro ponto muito bom que você trouxe, que é o seguinte: cada pai, cada família vai construir um jeito de estar junto. Você conta desse pai aí que passava o dia inteiro fora e que o jeito dele estar junto com a mulher, o jeito de estar, era acordando com ela, ficando junto com ela, estando junto com ela nesses momentos de onde ela está acordada, amamentando o bebê. Então, Uhum. vamos saber assim, que cada família vai encontrar o seu jeito, né? Mas eu tenho Isso. outras perguntas Manda aqui. Outras lá. perguntas. Manda lá. O que eu souber eu respondo, o que eu não souber eu aprendo. Aprende muito bem, né? Tem uma coisa que é assim, Alexandre, às vezes as coisas estão caminhando bem, estão caminhando bem. Aí começam a surgir problemas, vamos falar, na amamentação. Eu vejo, como eu trabalho com amamentação, que é aí que às vezes a coisa às vezes pega. Começa a surgir, às vezes o pai também, assim, ele se assusta, mas muitas vezes eu vejo aqui que o pai, ele aquele equilíbrio, aquela haste que vai dar o equilíbrio para aquela mulher conseguir superar aquelas dificuldades. Porque tem dificuldades, por exemplo, na amamentação, a mãe vai precisar passar por elas, que o pai não tem como passar por elas. Então, me fala um pouco aí dessa situação, assim, desse momento que o pai que está ali não só dando auxílio para uma situação que está fluindo, mas numa situação que se complicou. Sim. Eu costumo dizer a seguinte coisa, é muito interessante. Quando os nenês pequenos, eles vivem num tempo que não é o tempo cronológico, né? Se os gregos diziam que você tem um tempo que é o Cronos, que é esse tempo cronológico, linear, e o Kairos, que é o tempo dos deuses, que é um tempo em que passado, presente e futuro estão possíveis de acontecer ao mesmo tempo. A criança vive em Kairos, ela está nesse tempo que não é linear. A mãe entra nesse Kairos. O pai não consegue sair desse Cronos, porque ele sai de casa, ele vai trabalhar, ele está em contato com o social da organização que o mundo tem o tempo todo. Então, muitas vezes, ele consegue notar coisas que a mãe não vai conseguir natural, porque ela está envolvida diretamente com a questão. Então, e aí, essa atenção é importante, já que a gente tem tanta possibilidade de informação e mais possibilidade ainda de intervenção,
com relação a esse processo de amamentação, do cuidado do nenê, dos primeiros dias e de tudo que vai se desenrolar dali em diante, né? Ele, muitas vezes, ele vai ser aquela pessoa que fala assim, não, olha, vamos lá agora, eu já marquei, a gente já vai lá, vai falar com a doutora Nina, vai falar com a Tereza, que é a nossa super fonoaudióloga especializada em amamentação, vamos conversar com uma consultora de amamentação. Eu estou achando que essa consultora sua não está te dando a segurança toda, eu estou achando que os palpites que você está ouvindo estão interferindo demais no teu bem-estar, na tua saúde mental, né? Vamos lá e servir como essa interface, porque é fundamental, não tem dúvida. E ele também ficou grávido, ele também passou pelo parto e ele também tem um filho. Então não é aquela coisa como dizia, como disse num grande documentário do Renascimento do Parto, né? O pai não está lá ajudando, ele faz parte do processo, entendeu? Ele é pai, assim como a mãe é mãe, né? E por favor, tá? Aqui tem que ficar um parêntese muito importante. Eu estou falando de figura paterna, tá bom? Eu não estou falando de homem, especificamente masculino, cis, tá? Porque a gente tem, felizmente, hoje em dia, felizmente, chegam até nós casais que não têm esta conformação e que são casais e que têm filhos e que está tudo certo. Então eu estou lidando com a figura paterna, por favor. Isso não ficou claro no começo, mas agora eu preciso pontuar muito isso, tá? E nos casais, muitas vezes uma pessoa está ocupando essa situação de figura materna e a outra está numa situação de figura paterna. Então está valendo para essa pessoa, independente de sexo, gênero, não tem essa limitação, tá bom? Não sei se eu me perdi. Não, acho que você se colocou assim, muito bem em relação à atuação do pai. Agora, Alexandre, você trouxe um ponto importante, assim, com certeza a gente trabalha, e a Casa Curumim é uma casa que recebe muitos casais de várias conformidades, muitas famílias, né? Mas tem uma questão importante que eu queria trazer agora com você, que é assim, a questão do apagamento do pai. Porque tem um ponto onde a gente conversa muito pouco, muito pouco, mas que lembrar que 5% dos pais podem apresentar depressão pós-parto e ansiedade pós-parto, dos pais. Então, muitas vezes, o pai está numa situação também de sofrimento, Sim, né? E, às sim, vezes, sim. quando os profissionais de saúde, as pessoas em volta, elas sempre acham que o pai vai ser aquele que vai estar ali cuidando, e ele vai cuidar, mas ele pode estar também num grande grau de sofrimento, né? Você quer falar alguma coisa sobre isso? Quero sim, porque eu já tive casais em que, assim, ah, ficava uma cena enternecedora, mas que olhada fora por uma modalidade de sociedade, as pessoas poderiam dizer, nossa, mas que ridículo, em que a mãe estava consolando o pai porque o pai estava se sentindo incapaz, porque o pai não gerou, porque o pai não deu à luz, porque o pai não consegue oferecer o leite, então ele estava se sentindo menor, estava se sentindo pequeno. E, paralelamente a isso, é fundamental a gente frisar a questão de que, assim, a partir do momento em que nasce esse nenê, durante um bom tempo, essa vivência dessa mãe, que já passou o fato de que ela se tornou mulher, depois ela se tornou casal, depois ela se torna mãe, são avanços do ponto de vista de ampliação dessa entidade psíquica, que é aquela pessoa, daquele indivíduo, aquela mãe, né? Que o pai não vai passar da mesma maneira, inevitavelmente, não é a mesma coisa, como diz o Chico Buarque, quando ele define mãe, ele fala, ó pedaço de mim, ó metade arrancada de mim, é brilhante isso. A gente não é assim, o neném não é um pedaço efetivamente da gente, a não ser que a gente pensando do ponto de vista de patrimônio genético, mas patrimônio genético eu não vejo, eu não pego, né? Então, muitas vezes a gente vê que o casal está vivendo essa coisa e a mãe, e em alguns momentos até, em vários momentos até, a mãe vai estar com toda a energia de vida dela nessa situação de mãe.
ela está meio que, entre aspas, apagada na condição de mulher, ou mesmo na condição de esposa, de cônjuge, né? Porque a energia de vida dela está toda naquele serzinho, naquela criança, né? E muitas vezes os pais se ressentem porque os namoros, os encontros físicos, os encontros emocionais deles rarearam ou até desapareceram durante um tempo, né? É muito importante que a gente possa esclarecer para esse pai que tem esta situação, de que isto é normal, de que ninguém está sendo abandonado, né? Porque muitas vezes a gente pode chegar até o nível do pai ficar enciumado, não admitir isso conscientemente, mas ficar enciumado. Roubaram a minha mulher, entre aspas, tá? Por favor, não quero levar isso para um nível muito tacanha, não é isso, tá? Mas esse sentimento pode rolar e muitas vezes ele não pode nem comentar isso, porque os amigos dele vêm de uma outra vivência, com uma outra história, com outras constituições, né? Para a esposa dele, ele muitas vezes se sente constrangido de falar um absurdo desse, entre aspas, na cabeça dele. Meu Deus, que absurdo que eu estou sentindo isso. Então, é importante que essa pessoa, esses profissionais que estão atuando com este casal, possam, num determinado momento, também estar atentos e falar assim, opa, pera, esse pai está um pouco fragilizado aqui. Vamos ver o que está acontecendo e dar espaço para isso. Como a gente dá espaço nas nossas consultas. E é muito enriquecedor, porque, querendo ou não, a gente ainda vive uma certa realidade, já melhorou demais, inclusive. Então, já melhorou, inclusive, na minha administração como ser humano, no meu tempo de vida. Mas a gente ainda vive uma coisa de que assim, de que muitas vezes o homem ele não é ensinado a se perceber do ponto de vista dos sentimentos, e ele fica naquela tríade, assim, eu estou feliz, eu estou nervoso ou eu estou triste, né? E é muito mais do que isso, a gente sabe que é isso, né? Isso aí, isso nem no Divertidamente a gente tem só três, né? No E como Divertidamente um, inclusive. você é um homem e você está dizendo isso, quem sou eu para contradizer, né, Alexandre? Lógico, lógico. Então é importante porque a gente tem toda uma história de construção da masculinidade, da feminilidade, do encontro num casal, que a minha esposa chama brilhantemente da entidade. A entidade não é nenhum nem outro desses cônjuges, mas é uma nova Composição, figura, né? uma nova Figura, né? composição, e que é muito maior do que cada um dos dois, um mais um, né? É sinérgico, e tem que ser sinérgico. Os grandes casamentos são sinérgicos, né? E então essa delicadeza, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo essa firmeza, essa clareza de falar não. Se você está angustiado, chora. Se você está angustiado, fala, né? Da mesma forma como eu vou fazer isso com a mãe, por favor, fale, legitime. Eu brinco no consultório para algumas mães, eu falo assim, eu gosto de mãe que chega aqui e fala assim, pelo amor de Deus, não tem um jeito de congelar, de guardar, de emprestar, de alugar no fim de semana, fazer Airbnb de filho, eu estou exausta, eu quero dormir. É muito mais genuíno isso do que ficar naquela de manter a fachada. Fala, não, ser mãe é padecer no paraíso. Cara, Raimundo Correia é do começo do século XX. Para com isso. Né? Mãe com avental sujo de ovo. Não, né? Pelo amor de Deus. Né? É outra história. A gente já está bem melhor que isso, né? Não, com certeza. Alexandre, tem uma questão um ponto que você tocou agora, que eu acho que é muito importante, que é a questão assim desse encontro, dos encontros, né? Quer dizer, quando um casal ele se encontra, e aí você tem uma vida afetiva e sexual, física, que é diferente quando você tem filho, só que são outros encontros que vão acontecendo, outras formas também de se encontrar. E quando você tem, assim, eu acho que quando os pais, sabem, eles ficam sabendo que isso é assim, é normal, que eles conversam com outras pessoas, eles colocam isso para fora, não fica ali preso como se fosse um problema, nossa,
A minha mulher tem 40 dias que ela teve parto e ela não quer transar comigo, tem um problema. E eu estava conversando com o Alexandre, porque eu disse que Isso. quem estabeleceu esse limite de 40 dias foi provavelmente médicos homens que estabeleceram um limite máximo que um homem podia ficar sem ter relação sexual. Porque eu não conheço nenhuma mulher que teve filho que quer ter relação sexual com 40 dias. Então, É. assim, tem, Deixa eu só fazer esse é uma o. parte que eu acho Sim, interessante. Isso aí parece muito período de experiência de trabalho. Quando a gente faz o primeiro período de experiência, são 45 dias, não são? 45 extensíveis para mais 45. Então 45, alguém né? deve ter se baseado no período de experiência do trabalho da CLT e falou, bom, então assim, ó, você está em período de experiência, depois de 40 dias a conversa é outra. E é claro, que a gente já está num mundo muito mais inteligente, vamos dizer assim, muito mais perspicaz para perceber que a banda não toca assim, né? Sim. E precisa, Alexandre, uma questão assim que você sempre comenta também quando você vai falar sobre esse assunto, da questão de uma maturidade, né? Maturidade. De que você não é mais uma criança, não é mais um adolescente, você é uma pessoa adulta, né? É, Então, é. que às vezes, como pessoas adultas, a gente também se assusta com uma situação nova Opa! e você para, você reflete, e você fala, não, nessa situação, o adequado aqui é isso, a gente está sempre se reinventando, né? Com certeza. Eu tenho mães que são grandes executivas que entraram neste mundo e entraram nesse mundo assim, estão na porta da frente desse mundo e muitas vezes quando ganham o filho tem uma verdadeira revolução interna, fala assim, peraí, aquilo em que eu acreditava eu já não acredito mais. A minha esposa mesmo, ela trabalhava em empresa e a coisa se modificou intensamente a partir do momento que ela teve filho. Ela começou a olhar para esse mundo com uma visão muito diferente, muito enriquecida, sem dúvida nenhuma, né? E para um mercado de trabalho chapado, vamos falar assim, entre aspas, isso é um problema, isso não é uma vantagem, né? Só que isso, para a construção de seres humanos, para o amadurecimento de seres humanos e para a construção desses novos seres humanos que são os filhos da gente, as crianças da gente, isso é fundamental. Eu preciso ter isso muito na linha de frente. Fica claro que assim nós somos pessoas que estamos amadurecendo a cada dia. A gente é sempre um work in progress. A gente é um trabalho em progresso, não tem dúvida. Está se construindo sempre, né? Sim, com certeza. E também os novos modelos que eu percebo também. Eu tenho algumas famílias onde o Eu pai, então, também. trabalha menos, que quer ficar mais com o filho, e a mãe, então, trabalha um pouco mais. Quer dizer, os vários modelos, e principalmente saber, assim, estar aberto a essas novas possibilidades, né? Isso, Alexandre, essa é uma live que a gente estabeleceu um período de 40 minutos, mais ou menos, mas eu queria te fazer uma última pergunta, por que é favor, assim, são muitas coisas nessa período. E eu queria te com dizer assim, o que certeza. que você acha que é assim o mais importante quando você é um pai, a tua mulher acabou de ter um bebê, as coisas estão assim naquele tumulto, que é um tumulto, é um caos normal, fisiológico, natural que acontece nas primeiras semanas. O que que é o mais importante que esse pai assim precisa prestar atenção? Eu vou fazer uma brincadeira, começando assim. Eu costumo dizer para os casais que chegam bem precocemente para mim que ter filho é o mais maravilhoso, mais fantástico, mais incrível abacaxi que você arranjou para o resto da sua vida. Então, quanto mais você for consciente de que é maravilhoso e é um abacaxi, melhor, entendeu? Porque você vai viver isso conscientemente, você vai viver esse processo. Então, eu acho que a coisa mais importante a saber é que assim, nós já evoluímos bastante como humanidade. A gente já conseguiu enxergar muitas coisas que antes não, a gente nem percebia, nem se dava conta, né? Então, ficar tranquilo de que este processo é novo para todo mundo, tá? A gente, quando tem filhos, a gente está sempre na situação de marinheiro de primeira viagem, tá bom? Quando você tem o segundo filho, você é marinheiro de primeira viagem do seu segundo filho. E assim seja quantos filhos você vai ter ao longo da sua vida, entendeu? A gente sempre vai viver experiências novas, a gente vai sempre aprender com as crianças. Eu digo que
acho que um dos maiores biofeedbacks que eu conheço é ter um filho pequeno. Se você ficar nervoso, ele vai chorar. Se você ficar angustiado, ele vai chorar. Ele vai assimilar aquilo. Então você aprende a ter uma consciência do seu estado emocional muitíssimo maior. Depois, o seu filho te ensina coisas gigantescas ao longo da vida. Entendeu? Seu filho faz assim, vira para você, fala um negócio, você fala: meu Deus, quem que é o adulto dessa história? Né? Sou eu ou é ele? Entendeu? Então, eu acho que é assim, mergulhe nessa situação de ter filho, mergulha de coração, assim, não tanto de cabeça, porque no começo a cabeça pode atrapalhar o coração. Como diz um cara que eu prezo muito, que foi meu terapeuta durante um tempo, ele dizia que a maior distância do universo está entre aqui e aqui. E é verdade. Tá? Então a gente tem que mergulhar de coração, entrar nisso, saber que a gente não vai saber sempre, que a gente não vai saber tudo, que a gente muitas vezes não sabe nada, entendeu? Mas que a gente tem um potencial incrível para aprender e, lindamente, o que acontece quando a gente tem filho é que se cria ao redor dessa família que acabou de ter um filho, ou o segundo filho, uma rede de gentileza, de generosidade, entendeu? Muito grande. Deixar isso entrar, se permitir receber essa rede de gentileza, esse amor, esse carinho, esses favores, essa ajuda, esse apoio, de falar assim, pode deixar, eu fico aqui com o nenê 2 horas, vão dormir, vão comer, vão ao cinema, vão namorar, vão tomar um sorvete, vão andar. Então, vaza, vai lá, vai tranquilo, que na volta vai estar tudo bem, entendeu? Então é isso, mergulha nesse processo, mas saiba claramente que você tem um maravilhoso abacaxi na frente, que você vai descascar ao longo da vida, entendeu? Que você não está pronto, o neném não está pronto, a mãe não está pronta, ninguém está pronto. É por isso que é legal viver. Se todos os Não dias tem o fossem mundo iguais, pronto, né? se todo mundo que chegasse à minha sala viesse com a mesma queixa, eu gravava um vídeo, entendeu? As pessoas ficavam vendo em casa, elas não precisavam vir até mim. É justamente essa riqueza da interação, pessoa a pessoa, casais com amigos, casais com família, casais com profissionais que estão ali para apoiar, que justamente dá a graça da vida. E de repente você se deslumbrar quando o seu filho pela primeira vez ri num ambiente que não é a sua casa. Ou bate palminha quando a vovó ensina a bater palminha, entendeu? Ou tem uma relação incrível quando está lá no pediatra, na pediatra, entendeu? Mergulhem, se entreguem para isso de cabeça, mas assim, se entreguem na condição de pessoas maduras e casais que estão ali se ajudando, entendeu? Que estão ali se apoiando, e se o casal não é possível, se entregue nos seus momentos, nessa vivência da parentalidade. Então, paternidade e maternidade. Tá? Legal, Alexandre. A Tânia escreveu ali: quando nasce um bebê, nasce uma mãe e um pai em construção. E é verdade. É um processo, né? A vida é um processo. A gente encara assim, Sim, sim. desde que o bebê foi feito, vida intrauterina, vida extrauterina, crescimento, infância, adolescência e a terceira idade, você está aí como idoso e depois você vai partir desse mundo. É todo um processo. Claro. E eu Samsara, vejo, roda da Alexandre, vida. que é assim, que uma coisa muito importante que você colocou em outro momento, que eu gostaria também, para a gente poder também encerrar, que é assim, gente, a gente aceitar o que vem, né? Você usou o termo do abacaxi é uma delícia. A gente Pois tirar é, aquelas né? pontinhas ali fica uma delícia. Então, assim, aceitar o que vem e saber que tudo tem o seu tempo. Não, não, às vezes eu fico ajudando os pais a falar assim, não tenha pressa. Não tenha pressa. Não, porque assim que ele passar esses 3, eu falei, calma, não tenha pressa. Vivam esse momento, que é um momento único. Mas com certeza, quando você decide ter um filho, não existe essa pergunta. É com emoção ou sem emoção? Isso não existe. É sempre com Exa emoção. exatamente, E é exatamente. maravilhoso que seja com emoção, porque senão seria o que você falou, essas pasmaceiras, É, né? Meu exatamente. querido, Se assim, eu se o queria. bom fosse bom todo dia, ele deixava de ser bom
virava Isso é comum. bom. Um comum, exatamente. Então, assim, muitíssimo obrigado a você por Eu que ter agradeço. vindo aqui, assim, compartilhar essa sua experiência que você tem com os pais. E queria também agradecer a todas as pessoas que vieram. Eu vi que também tem muitas mães, tem profissionais de saúde também aí, que eu achei importante estarem aqui acompanhando. Muitas mães também. E também vi vários homens também aqui acompanhando. Obrigado por estarem participando aqui conosco Agradecemos muito. e muito parabéns a todos que decidiram ser pais e mães e que É estão sempre maravilhoso. buscando caminhos para se tornarem melhor como E, pessoas, como gente. Isso faz parte do nosso crescimento nesse e, mundo, né? e só reforçando, existe gente para nos ajudar sempre que a gente precisa. A famosa história, quando o discípulo está pronto, aparece o mestre, entendeu? Então, assim, na hora que a gente se torna pai, gente, a gente virou discípulo para a vida toda. Inclusive, a gente virou discípulo muitas vezes dos nossos filhos mesmo, que vão avançar além de onde a gente chegou, né? Sim, Como eu vejo os pais de hoje, que são muito melhores pais do que a época dos meus pais, sim, né? sim. As gerações elas vão aprimorando, isso é maravilhoso. E é Gente, lindo. E obrigada. a Curumim nos dá a condição da gente conseguir ver Sim, exatamente isso. Né? E sim, fiquem à exatamente. vontade, a gente está lá para isso. Tá bom, gente. Olha, um grande abraço a todos vocês, uma boa noite, tá? Fiquem Boa bem. noite. Tchau, Tudo de Alexandre. bom, Boa gente. noite. Tchau, tchau. Boa Tchau. noite. Só preciso sair, Alexandre. Tá bom, estou saindo.